como que o Drex vai impactar o mercado de tokenização no Brasil? De uma forma mais sucinta ali, digamos assim. Olha, a ideia do Drex, eu diria o seguinte, é saber que nós estamos mesmo migrando para a economia tokenizada, então a gente hoje tem lá a rede Ethereum, está todo mundo querendo se integrar, principalmente a Ethereum, mas outras também, mas vamos colocar hoje a Ethereum, ela é a mais forte, tem o projeto do Swift, que trabalha com a parte de transações internacionais, então eu vejo que a visão do Banco Central é de que é o seguinte, olha, daqui a algum tempo, não muito longe, todos os produtos vão começar a ser negociados por meio de tokens, meio de plataformas. Isso para mim é certo também, eu concordo plenamente com isso. E a ideia é você ter uma versão, principalmente da nossa moeda, que seja compatível com essa rede. Claro que o projeto da Drex, ele não quer que você tenha o Drex na tua carteira digital e você faça a compra direto. Ele quer que continue sendo feito isso pelos bancos. Né? Isso está escrito lá no projeto piloto. Mas a ideia é essa. Por exemplo, no caso da nossa plataforma, é interessante por quê? Porque hoje, se eu quiser vender um ativo, a minha plataforma é compatível com tokens, qualquer modelo, e eventualmente e com as stablecoins, por óbvio, né, também são tokens. Agora, com o real, não, eu precisaria converter caso eu quiser. Então, se tivesse a Drex poderia ser utilizada direto na plataforma. Não precisaria eu ter que sair da rede que eu estou hoje, lá, por exemplo, na Polygon, e passar para a rede e converter isso para Fiat. Então, a ideia da Drex é isso. Claro que eles falam também no âmbito interno de se criar uma série de novos produtos utilizando a automação dos smart contracts, mas, assim, palavras do coordenador do projeto, estão aí públicas, né? A inspiração para ele é o mercado de finanças descentralizadas, especificamente o que acontece na rede Ethereum. Essa interoperabilidade que você tem no DeFi. Só que tem muitos obstáculos. Né? Então, a gente até participei de um podcast agora sobre Drex, tem obstáculos tanto questões legais relativas a direitos fundamentais e também obstáculos técnicos, porque nós estamos num sistema que é centralizado, que é totalmente regulado, e que de alguma forma precisa se integrar a esse novo sistema que não é regulado. E aí gera uma série de desafios. E de riscos também, né? De riscos. Porque é uma porta ali que você acaba abrindo, né? Eu já vi uma proposta de criar um pool na Uniswap, Drex e Ether. Isso me parece que de alguns dos pessoas que fazem parte do projeto. Só que veja, se eu criar um pool hoje na Uniswap, Ether e Drex, quem vai fazer essa comunicação com o protocolo pelo projeto vai ser os bancos. Certo. O banco vai estar sujeito ao risco do protocolo da Uniswap e o risco também da rede, que no caso ele vai ser explorado pelos MEV-bots. Então, vai existir robôs, por exemplo, existe já, que conseguem decodificar as transações que estão na mempool e conseguem fazer operações contra essa operação. Então, os bancos, para que isso possa ser bem sucedido, eles também teriam que ter um sistema de robôs, por exemplo, para proteger as transações deles. Eu acho que provavelmente, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu enxergo em relação a isso é que se de fato isso vir a acontecer, eu acredito que vai ser o inverso, né? Eu acredito que os próprios bancos, as próprias instituições financeiras vão criar alguma pool, e aí essas pessoas vão ter que se adequar, né? Esses protocolos, essas criptos vão ter que se adequar para participar talvez esse protocolo, né? Não o inverso, a gente se adequar à Uniswap, os bancos se adequarem, né? Eu acredito que seja talvez um cenário mais provável. O que você acha? Eu acho difícil. Eu acho que, assim, hoje os bancos, no meu entendimento, eles já poderiam criar os seus próprios protocolos. Né? Só que vai ter que ter liquidez, esse é o grande problema. E, assim, a Uniswap, você pode criar um pool, qualquer pessoa pode criar um pool ali, né? Se eu tiver Drex, se o banco tiver Drex, ele pode criar. Só que, quando eu crio o pool, eu estou sujeito automaticamente às regras dos smart contracts dali. E assim, a gente falar da Uniswap, que a Uniswap vir atender requisitos específicos aqui da legislação brasileira, eu acho meio difícil, né? Porque para isso a Uniswap teria que ser uma empresa brasileira. Então, eu vejo que o caminho hoje está sendo esse mesmo das instituições nossas se adequarem ao mercado DeFi. Qual que é a maior prova disso? A maior prova disso é que um smart contract da Drex, por exemplo, primeiro que a gente teve um conhecimento, e não tem como fugir muito, ele basicamente era uma cópia do smart contract da Tether. Então, isso foi falado, por causa que tinha função de congelamento. Muita gente falou assim, mas agora a Drex vai ter função de congelamento. Daí, uma defesa que eles fizeram foi o seguinte, mas isso já tem no protocolo da Tether. Então, eles estão copiando já.
E também não tem, e assim, se eu quero interoperabilidade, eu não posso, eu tenho que integrar, né? Não adianta eu querer criar um novo padrão, porque ninguém usa, aí fica sem liquidez. Faz sentido, professor. O Caio fez uma pergunta aqui também, ó. Com ou sem Drex, vai ter tokenização? Acredito que sim, né? Eu acho que a tokenização já está acontecendo, né? Até os bancos, inclusive, já teve um banco agora aqui no Brasil que já lançou, inclusive, o projeto Token RWA, até saiu a notícia lá, Banco X não espera pela DREC, já cria. Esse fenômeno já está acontecendo, é um fenômeno, eu acho que isso que eu vou destacar bastante. Eu falo, cara, é um fenômeno global, né? Não é regional. Então, o que está acontecendo? Se a gente for mais, não vou falar teoria da conspiração, porque isso é documentado. Começou. Não vou entrar nessa linha. Mas, assim, essas discussões já estão no âmbito do Fórum Econômico Mundial. O Klaus Schwab, que é o criador do Fórum Econômico Mundial, ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, onde ele já fala sobre o impacto dessas tecnologias, incluindo o blockchain. Então, o que acontece? É algo que essa rede, todo esse discurso que a gente está vendo, ele satisfaz as exigências do modelo capitalista, que precisa ter uma rede interoperável para que você possa ter um comércio eletrônico a custos menores. Então, não tem como fugir muito. O objetivo do comércio eletrônico, qual que é o objetivo maior do comércio? É você conseguir vender produtos e comprar da forma mais rápida e ao menor custo possível. E como que você faz isso? Conectando de forma direta as partes. E é isso que basicamente a rede Ethereum faz, quando você tokeniza, é o que você está fazendo. Quando eu crio uma stablecoin, por exemplo, eu estou permitindo que numa única rede as pessoas possam comprar e vender, e eu posso ter futuramente, eu acredito que hoje está tendo várias stablecoins sendo lançadas. O Japão tem projeto de stablecoin, então, mas aqui já como é que eu dizer assim, um pensamento, uma suposição da minha parte. Eu vejo que no futuro provavelmente vai ter uma ou duas stablecoins, talvez uma única moeda para você fazer todas essas transações, né? A gente está num cenário de competição de moedas, eu vejo hoje. Começando com certeza. Com certeza. E professor, não, pode continuar. Assim, porque, veja, na minha época, para você estar exposto em dólar, não tinha muita solução. Você tinha que ir lá na casa de câmbio, comprar algum tipo de derivativo, alguma coisa maluca. Hoje você compra stablecoin até em algumas lojas aí que já estão com convênios, com corretoras. Você compra fácil stablecoin, você está exposto no dólar. Claro, não é a mesma coisa que o dólar, tem que analisar. Mas a gente já tem, por exemplo, uma stablecoin regulada na União Europeia, que é o SDC. O SDC já está regulado como e-money token. Então, você já tem uma autoridade ali, por exemplo, verificando todas as reservas. Muito bom. Ô, professor, já que você tocou nesse assunto de teoria da conspiração, queria te fazer uma pergunta para a gente ir no campo ali do achismo. Você acredita que pode ser que futuramente a gente venha a ter, de fato, essa interoperabilidade entre CBDCs, e essa interoperabilidade vai vir ali, de repente, através de uma cripto pública, por exemplo, uma Overledger, por exemplo, fala-se muito, muitas pessoas falam daquela cripto, por exemplo, da Quant, né, QNT, que dizem que a proposta dela, né, que ela foi desenvolvida e tudo mais, a proposta dela inicial foi ser uma Overledger para CBDCs, né, que quando tivesse todo esse sistema financeiro já migrado de fato, com cada país com seu CBDC, veria essa Quant para poder fazer essa interoperabilidade entre todos os países. Você acredita que isso é um cenário possível de se acontecer? Ou você acha que os países vão querer manter ali, não, é aqui no meu país, vai continuar meio que cada um no seu quadrado? Então, eu quando fiz a minha monografia, que eu mencionei anteriormente, ela praticamente trata desse problema, né? Verdade, de você ter hoje o dólar como se fosse, a gente fala que o dólar é uma moeda internacional, não mundial, né? Porque ela é uma moeda emitida por um país. E toda vez que você tem esse tipo de moeda, ela gera uma vantagem para o país que emite ela, que os economistas chamam de privilégio exorbitante, que é de financiar os déficits das suas transações correntes mediante emissão da própria moeda. A gente sabe que isso aí está sendo criticado já há muito tempo, e a maioria dos países estão procurando outras formas de ter reserva em substituição ao dólar. A proposta do Keynes lá, que não vingou no acordo de Bretton Woods, era que você tivesse o Bancor, seria uma espécie de uma moeda mundial de reserva, porque ele não ia ser emitido por nenhum tipo de banco central nacional, ele ia ser emitido por um banco central mundial. Essa era a proposta do Keynes. Então, dos maiores economistas
né, e o Keynes, ele é economista que a gente tem no meio cripto, né? O pessoal muito crítico ao Keynes, que o pessoal mais da linha libertária, Hayek. O Keynes é um economista tradicional, né, do que a gente chama do mainstream. Né? Então, e ele tinha essa proposta. Ele seria com alguma reserva de valor, pareada ao ouro, alguma coisa assim? Olha, ou que não eu lembro, necessariamente? que eu lembro, seria base, a emissão dela seria, posso estar, alguns detalhes aqui, não ser preciso, mas, grosso modo, seria baseada realmente na economia real mesmo. Entendi. Tem uns termos técnicos agora que eu não lembro, mas não seria lastreada em ouro, não. A emissão dela seria baseada nos fundamentos econômicos dos países. Então, isso é uma proposta. O que eu vejo hoje? Eu vejo que o Bitcoin ele tem essas características de resolver o problema do privilégio exorbitante, porque ele não é emitido por nenhum país. Né? Ele já tem a emissão dele programada. De fato, então, essa moeda já existe, né? Se for parar para pensar. Então, assim, hoje, se eu tivesse, pela lógica, se eu tivesse que apostar em alguma moeda de reserva, eu apostaria no Bitcoin como moeda de reserva, como futura moeda de reserva dos países, como aconteceu com o ouro, etc. Porque, assim, é difícil hoje você criar uma nova criptomoeda que venha funcionar como o Bitcoin funciona, né? Então, seria meio complicado. Porque se você cria uma coisa centralizada, não resolve o problema, e daí qualquer um pode manipular e ninguém confia, né? Então, eu não sei se hoje eu aposto, se eu tiver que jogar as cartas aí, eu aposto no Bitcoin como moeda de reserva, no lugar do dólar.